Eduardo Magalhães. Você sintoniza a Moderna FM. ZYV 495, 92,1 MHz. Mantida pela Fundação Cultural Alzira da Silva Correia. A notícia que você precisa ouvir. Você confere aqui. Jornal Direto ao Assunto. Direto ao Assunto. Dinamismo e credibilidade. No ar. Direto ao Assunto. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Moderna FM 92.1. Uma boa tarde para você que nos acompanha através das redes sociais. A partir de agora já estamos também ao vivo na página da Moderna no Facebook. Hoje, quinta-feira, 4 de junho de 2020. Pontualmente, meio-dia. Está começando mais uma edição do seu Jornal Direto ao Assunto. O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Os destaques da edição de hoje do Direto ao Assunto, você confere agora. Desigualdade racial e violência policial em tempos de Covid-19. Vamos conversar com a presidente da Comissão Especial da Igualdade Racial da OAB Bahia, doutora Dandara Pinho. Procura pelo seguro-desemprego aumenta em mais de 100% no estado da Bahia. E Secretaria de Saúde aqui de Luiz Eduardo emite nota sobre a primeira morte de paciente suspeito da Covid-19. Meio-dia em ponto em Luiz Eduardo Magalhães, aqui no estúdio, eu, Raquel Santana, José Bonfim, também Débora Muniz. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Bonfim. Boa tarde para você que nos acompanha no Direto ao Assunto. Um grande abraço para você. Estamos começando mais uma edição do Jornal Direto ao Assunto. Hoje, quinta-feira, aqui na Moderna FM. E a gente já começa com a enquete. Pergunta para você participar e responder com a gente. No finalzinho do programa a gente vai trazer o resultado. Pergunta de hoje é o seguinte: tem muita gente reclamando de muita movimentação em bares, espetinhos, lanchonetes, restaurantes e também nas praças públicas aqui de Luiz Eduardo Magalhães, naquele chamado piquenique do final de semana, ou seja, muita aglomeração. E a pergunta é a seguinte: você acha que deveria haver uma fiscalização mais rigorosa para evitar aglomeração em bares e lanchonetes? Dê a sua posição, dê a sua opinião, né? Através da página da Moderna no Facebook ou também o WhatsApp da Moderna. Finalzinho a gente vai trazer, portanto, o resultado da enquete desta quinta-feira. E o índice de isolamento aqui na região oeste continua baixo. Luiz Eduardo Magalhães tem hoje 32,1% de taxa de isolamento, Barreiras 34,8% e São Desidério 38,7%. O secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, ele afirmou que ainda não é o momento de flexibilizar medidas de combate ao coronavírus aqui no Estado. O Senado aprovou o atendimento à vítima de violência doméstica como essencial. E hoje vamos falar sobre as razões para fazer planos pós-pandemia na coluna Mente Sã com o psicólogo Adelvan Alcântara. Lembrando mais uma vez, participe com a gente pelo nosso WhatsApp 3628-2306. Participe com a gente também pelo Facebook. Poli Alves acompanhando a gente lá no Facebook. A Luciana Leitão também dando bom dia pra gente. Bom dia para vocês duas que estão acompanhando a gente e também para todas as outras pessoas que acompanham a gente pela Rádio Moderna 92.1 e também pelo Facebook. E agora vamos saber como é que fica a previsão do tempo aqui em Luiz Eduardo Magalhães, cidades vizinhas, né, para trazer essa informação. Débora Muniz, boa tarde, é com você, Débora. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao assunto. Muito bem, Raquel, Bonfim, para você, amigo ouvinte, vamos a informações do tempo para essa quinta-feira aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Sol com algumas nuvens e não temos previsão de chuva, máxima de 32 graus. Para amanhã, aquele friozinho de manhã com a temperatura variando entre 20 e 31 graus, segundo a Clima Tempo. Em São Desidério, o dia será de sol com algumas nuvens, máxima de 32 graus. Não chove hoje em Barreiras, tem uma máxima também de 32 graus. Agora vamos falar do preço médio dos principais produtos agrícolas da região. Os valores são para a saca de 60 quilos. A soja está custando R$ 82,33
queda de 0,40%. O milho vale R$ 37,50, queda de 1,32%. A arroba do algodão está sendo comercializada por R$ 96,36. Os dados são da AIBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. A arroba do boi gordo está custando R$ 190,00, segundo a Acreoeste. E para esta quinta-feira, o dólar está sendo comercializado por R$ 5,10. Teve uma pequena queda também. Vem tendo uma redução o dólar nos últimos dias, mas sempre a variação. Vamos a informações do trânsito com ele, José Bonfim. O trânsito na Moderna. Jornal direto ao assunto. Agora 12:04, né? Começando a edição desta quinta-feira, já trazendo as primeiras informações. Tem mais cidades aí com transporte aí suspenso no estado da Bahia, se aproximando aí do número 300, né? Agora 290 cidades sem o transporte intermunicipal suspenso. Essas cidades já em decreto oficializado pelo governo do estado nesta quinta-feira, dia 4, acrescentando, portanto, as cidades de Almadina e Barro Preto, que fica no sul do estado, Banzaé e também Sítio do Quinto, que fica no semiárido do estado da Bahia, Canarana, no centro-norte, Firmino Alves, que fica no médio sudoeste, Licínio de Almeidas, no sudoeste, também no sudoeste, Matina, e também a cidade Ouriçangas, que fica no agreste, Centro-Sé, no sertão do São Francisco. São as cidades aí, né, que a partir então de amanhã, sexta-feira, não poderão ter aí o transporte intermunicipal ou interestadual. Interestadual já está há muito tempo já suspenso aí em decreto aí, foi um dos primeiros decretos do estado da Bahia, do governador Rui Costa, né, impedindo, né, o impedimento de transporte aí interestadual dentro do estado da Bahia. No mesmo decreto, né, do estado, a retomada de serviço, o transporte intermunicipal já pode ser feito na cidade de Serra Dourada, que fica na bacia do Rio Corrente. A justificativa é que nesse município não ocorre caso positivo aí da Covid-19 há pelo menos 14 dias, então esse é o prazo aí determinado pela Organização Mundial de Saúde, né? Então já pode ser ativado o transporte, já vai estar valendo também já a partir de amanhã em Serra Dourada, ali na bacia do Rio Corrente, né? São as cidades, né? Próximo já do número de 300 aí, quantidade de cidades no interior da Bahia sem a movimentação do transporte. Agora, outro fato, a gente trouxe isso ontem, eu falei a respeito desse assunto lá na cidade de Barreiras, né? Hoje as pessoas ficaram sem o transporte de passageiro. Isso porque funcionários da empresa de ônibus Viação Cidade de Barreiras estão parados, isso devido aos problemas, os últimos problemas. Só que essa paralisação das atividades desta quinta-feira, já a partir de hoje, sem o transporte de passageiros naquela cidade, né, deixando atender toda aquela população que vai ficar, pelo menos hoje, né, ninguém sabe se amanhã ou depois, se a prefeitura vai tomar providência, vai reunir com a empresa, né, e também com o sindicato. E a informação, a questão é que o vice-presidente do Sindicato dos Transportes Rodoviários, Manuel Messias, ele havia falado, né, a respeito então da empresa sobre a manifestação também, reivindicação da categoria. O detalhe é que, segundo o presidente do sindicato, Manuel Messias, a empresa está com salários atrasados, salários dos funcionários, alega não ter como pagar por causa aí da concorrência, primeiramente, dos carros clandestinos que fazem o transporte alternativo em Barreiras, segundo ele tem aumentado e muito, né? E o sindicato disse ainda que a situação ela teria se agravado porque a prefeitura não fez a fiscalização ou não faz a fiscalização devida, né? Chegando, portanto, aí a este ponto, né, de ter outras empresas, muitos motoristas fazendo o transporte clandestino e por conta também do coronavírus, que diminuiu aí o número de passageiros, fazendo com que a empresa entrasse numa crise. E hoje, o cidadão de Barreiras está, portanto, sem o transporte de passageiro. Muita gente depende para trabalhar, né, e com isso, todo mundo na mão. Situação complicada lá em Barreiras. O sindicato aguarda uma providência da prefeitura e também, possivelmente, talvez hoje à tarde, uma reunião com a direção da empresa, membros da prefeitura e do sindicato para chegar a um consenso e que volte, portanto, a funcionar o transporte naquela cidade. Raquel Santana. 12:08 em Luiz Eduardo Magalhães.
Ontem a gente falou rapidamente daquele requerimento do vereador Kenny Henke, que foi aprovado durante a sessão da terça-feira. E a gente viu uma matéria hoje da TV Oeste, onde a jornalista Marta Ortega, ela traz o boletim do município, 64 casos confirmados de dengue aqui no município. A gente está trazendo essa informação da TV Oeste, porque nossa equipe, Douglas Batista, Geisa Calado, entrou em contato com a área de vigilância sanitária aqui do município para saber esse dado, esse boletim, mas infelizmente eles não obtiveram resposta. A gente está trazendo esse dado através da matéria da TV Oeste, 64 casos confirmados de dengue aqui no município de Luiz Eduardo Magalhães, com 18 pontos em 18 bairros com foco de dengue aqui no nosso município. A situação realmente, né? A gente tem Covid, tem também essas doenças que vêm através desse mosquito Aedes aegypti, 64 casos de dengue aqui no município. Agora, 12:09, Débora tem um recadinho pra gente. Você já pensou em fazer um curso para aprender uma nova profissão? A SOS Tecnologia a SOS Tecnologia e Educação é uma escola de cursos voltada ao mercado e à tecnologia e traz a Luiz Eduardo Magalhães cursos profissionalizantes para você que deseja se especializar ou ingressar no mercado de trabalho. Só na SOS você encontra cursos como marketing digital, youtuber e inglês, além de cursos como Excel, robótica, Photoshop e muito mais. Conheça a SOS Tecnologia e Educação e mude seu futuro. Rua Rui Barbosa, 1587, segundo piso, Centro, próximo ao Banco do Brasil. Fone 77-3628-4717. Para os produtores rurais, estamos no programa de pontos da Bayer. E agora, com cursos de inglês, SOS Tecnologia e Educação. Comunicado da Superlojas Nosso Lar. Devido à pandemia do coronavírus, agora também estamos atendendo no site lojasnossolar.com.br, pelo aplicativo no seu smartphone ou pelo WhatsApp 63 99242 5461. Faça suas compras ou pague suas parcelas, tudo online sem sair de casa. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Superlojas Nosso Lar, juntos venceremos. O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310, aqui o dinheiro coopera a seu favor. Moderna FM. 12:11, tem nossos ouvintes participando lá no Facebook, a Jéssica Matos dando bom dia pra gente, Poli Alves, boa tarde, Raquel, Bonfim e Débora, boa tarde, Poli, mais uma vez pra você, Claudemir Silva de Souza dando boa tarde pra gente também, muito obrigada a todos vocês que acompanham a gente, tanto pela rádio quanto pelo Facebook, acompanhando toda a nossa programação, inclusive o Direto ao Assunto. A gente daqui a pouquinho vai conversar com a doutora Dandara Pinho, falar sobre essa situação de desigualdade racial no nosso país e também violência policial. Antes, eu vou pedir para a Débora colocar o giro pela capital baiana com a Patrícia Narriman. Ela vai trazer o boletim para a gente do Estado. E daqui a pouquinho a gente vem com a entrevista com a Dandara Pinho. Boa tarde, então, para Patrícia Narriman. Oi, Raquel. Boa tarde para você também, Zé, para os nossos ouvintes aí sintonizados em Luiz Eduardo Magalhães, falando agora pro Oeste Baiano, através da Moderna FM. Olha, agora cedo choveu um pouquinho, né? Neste momento está um tempo bastante nublado por aqui, meninos, mas previsão de chuva, viu? Olha, eu já começo iniciando algumas informações que eu trago, não só daqui da capital baiana, mas também fazendo um apanhado das principais notícias da Bahia em relação à Covid-19. Uma delas é que amanhã, viu, Raquel e Zé, o hospital de campanha montado dentro do estádio da Arena Fonte Nova vai começar as atividades, vai iniciar o funcionamento a partir do momento que ontem foram doados 40 respiradores por empresários aqui da Bahia, empresários da FIEB, a Federação das Indústrias do Estado, que doaram esses 40 respiradores que vão equipar parte dos leitos
de UTI, a gente tem 100 leitos de UTI na Arena Fonte Nova, mais 140 de enfermaria, totalizando 240, e cada respirador desse pode atender até 2 pacientes, ou seja, 80 pacientes. Lembrando que a unidade, o hospital de campanha da Arena Fonte Nova não é uma unidade de portas abertas. Aquele paciente que necessita de internação, ele tem que passar pela central de regulação, que vai encaminhar o paciente para lá. A gente já tem cerca de 6 hospitais de campanha aqui em Salvador. Salvador, Raquel e Zé, que já contabiliza nesta quinta-feira 13.278 infectados pela Covid-19, só em Salvador. Lembrando que em toda a Bahia, até o começo desta manhã, já são 22.451 casos em toda a Bahia, 13.200 em Salvador. Portanto, Salvador tem o Hospital Espanhol, tem o Hospital Santa Clara, tem o Couto Maia, que é referência em doenças infecto-contagiosas. A gente tem o Eládio Lacerre, tem também o Hospital do Subúrbio e agora, com a Arena Fonte Nova, fora o hospital na região metropolitana em Lauro de Freitas, o antigo Hotel Riverside. Ou seja, justamente para atender não só a população de Salvador, mas também da região metropolitana. A gente há pouco mais de 3 semanas, né, Raquel e Zé, a gente vem falando sobre a situação que era a região sul do estado, que era a que mais preocupava o governo da Bahia em relação à incidência de contaminação pela doença. Uruçuca, Ilhéus, Itabuna, que ainda é a segunda cidade do estado com maior número de pacientes contaminados, são 1.033 pacientes contaminados, com 43 mortes, mas por conta de medidas mais drásticas, principalmente a primeira cidade a instituir o toque de recolher aqui na Bahia, conseguiu reduzir de 20% a taxa de contaminação diária, né, em Itabuna, para cerca de 7%. Essa medida agora está sendo realizada no extremo sul da Bahia desde ontem, porque as 19 cidades do extremo sul hoje são as que mais preocupam o governo do estado, porque a incidência por lá está altíssima, superior do que era no sul da Bahia, ou seja, muito por parte da contaminação vinda do Espírito Santo, já que é um estado que está super inchado, né, de leitos, já praticamente 100% de leitos ocupados da Covid-19. Então, por fazer, né, fronteira com diversas cidades baianas, como Mucuri, como Prado, como Porto Seguro, como Teixeira de Freitas, as pessoas, os capixabas, estavam vindo para cá para se curar da Covid-19, já que a gente tinha leitos ociosos no extremo sul da Bahia e não ia deixar de atender essas pessoas. Por conta disso, houve uma lotação maior, uma incidência maior da contaminação, e essas 19 cidades do extremo sul estão passando por medidas drásticas desde ontem até a próxima terça-feira, com fechamento do comércio, apenas serviços essenciais funcionando até a próxima terça-feira, inclusive lojas de alimentação para animal. Outra medida é o toque de recolher nessas 19 cidades, Porto Seguro, Eunápolis, Teixeira de Freitas, Prado, Mucuri, Santa Cruz, Cabralha, justamente para fazer com que as pessoas fiquem em suas casas de 6 horas da tarde até as 5 horas da manhã do dia seguinte, até a próxima semana, para evitar mais contágios, porque a gente sabe que o contágio de uma doença infecto-contagiosa se dá através do contato físico. Só para finalizar, agora mais cedo, em entrevista para o Valor Econômico, o governador Rui Costa confirmou a chegada de 60 respiradores enviados pelo Ministério da Saúde aqui para a Bahia, 30 deles para equipar UTIs, mas Rui também ressaltou o recurso impetrado pelo governo do estado junto ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, para cassar liminares de empresas que fazem transporte interestadual no interior da Bahia, descumprindo então o decreto do estado, que é de suspensão do transporte hoje existente em 290 cidades baianas, a exemplo aqui de Salvador, a exemplo aí de Luiz Eduardo Magalhães, de Barreiras. Isso porque essas empresas estão ganhando essas liminares, estão entrando aqui na Bahia, trazendo muitas dessas empresas passageiros contaminados,
fazendo com que muitos prefeitos entrem em contato com o governador para pedir, pelo amor de Deus, não permita que isso aconteça na minha cidade. Ou seja, uma dessas cidades é Conquista, que está recebendo muita gente de outros estados, as empresas se passando por empresa de turismo, e mesmo assim, empresa de turismo não chega nem a desembarcar passageiros. Entrou, saiu, mostrou a cidade, saiu e foi embora. E isso não tem acontecido, ou seja, há 10 dias a Bahia tinha 160 municípios com casos confirmados da doença. Agora, com tanta liberação, tanta liminar liberada pela Agência Nacional de Transportes, já são mais de 300 cidades na Bahia com infectados pela Covid-19. De Salvador, Patrícia Narriman para a Moderna FM. Agora 12:19 em Luiz Eduardo Magalhães. Está aí, portanto, obrigado a Patrícia trazendo as informações lá da capital baiana para você ficar bem informado, né, dos últimos acontecimentos, o que está girando. Essa notícia é boa aí a respeito desses respiradores aí que o estado recebeu. Com certeza vai ajudar e muito diante, então, dessa pandemia, dos problemas aí, do número de pessoas infectadas e que estão aparecendo a todo momento nas unidades, né? As unidades da Covid-19 lá no estado, na capital baiana, em Salvador. E olha só, primeira morte suspeita de Covid-19 aqui em Luiz Eduardo Magalhães. A prefeitura emitiu uma nota à Secretaria de Saúde, também essa nota, a prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães diz a nota: por meio da Secretaria de Saúde, vem a público informar a primeira morte suspeita pelo novo coronavírus no município. O paciente de gênero masculino, 45 anos, veio a óbito no final da tarde desta quarta-feira, dia 3, na unidade de pronto atendimento UPA, aqui de Luiz Eduardo Magalhães. O paciente era portador de comorbidades, com história de mudança do município de Riachão das Neves para Luiz Eduardo Magalhães no final do mês de maio. Compareceu na unidade de controle do coronavírus na última segunda-feira, dia 1º, apresentando quadro de pneumonia, onde foi aplicado o teste rápido para a Covid-19, que atestou negativo já nesse primeiro teste. Diante do resultado, foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento, a UPA, onde foi medicado para os sintomas e para compensação do diabetes. Na manhã desta quarta-feira, no caso ontem, o quadro evoluiu e o paciente passou a apresentar baixa de saturação. Por orientação médica, foi realizado um segundo teste rápido e desta vez o resultado do teste foi positivo. O paciente passou a ser preparado por uma equipe médica para a UPA e do Serviço Móvel de Urgência SAMU para transferência para a unidade, né, a UCC, Unidade de Controle da Covid-19, né, quando a saturação baixou a níveis que indicavam a necessidade de intubação. Intubado, o paciente sofreu uma parada cardíaca que levou a óbito, mesmo diante de todos os esforços da equipe médica para a sua reanimação. E assim os socorristas eles não conseguiram, diante de muito esforço, né, reanimar essa pessoa, né? A Secretaria de Saúde informou que para a confirmação do óbito em razão da Covid-19, em cumprimento ao protocolo preconizado pelas autoridades sanitárias, foi colhido material biológico do paciente para a realização do exame em PCR, que é o método, né, de realização da enzima, né, em cadeia em tempo real de vírus, ou seja, o prazo de retorno deste exame é de aí a previsão é de 48 horas, ressaltando também que todos os procedimentos têm sido deliberados em consonância com as determinações da CESAB, né, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, da Organização Mundial de Saúde e também no Ministério da Saúde. Então, portanto, está aí. No momento, né, a nota ainda fala dos 43 casos positivos confirmados da doença, 17 pessoas já recuperadas, né? Portanto, aqui Luiz Eduardo Magalhães registrando, portanto, o primeiro óbito testado, né? E agora está aguardando somente a confirmação, mas já deu o teste positivo aí nessa pessoa, infelizmente, né? Felizmente, ali em Luiz Eduardo Magalhães, a gente tem essa triste notícia de trazer que uma pessoa, né, acabou morrendo aí, vítima da Covid-19. É muito triste, independente se sair a confirmação mesmo daqui a 48 horas, que esse paciente morreu por conta da Covid, mesmo não sendo, é uma situação muito triste mesmo, a gente lendo esse relato aí, essa nota da prefeitura, a gente fica triste, né,
com tudo que foi acontecendo, que levou à morte desse senhor, dessa pessoa. A gente fica triste e, infelizmente, é um momento que a gente está recebendo, está acompanhando muitas notícias negativas, realmente. Aqui no estado, já passamos dos 700 mortos por Covid, aqui no estado da Bahia, e a cada dia isso vai aumentando, infelizmente, né? Olha, Raquel, A gente sempre torce para que isso não aconteça, mas a gente tem que noticiar, porque é uma coisa que realmente está acontecendo no nosso estado, no país e no mundo. Olha, Raquel, e tem um dado também que tem crescido também o número também de resultados, né? Aguardando resultados. No exato momento, o boletim informativo traz aí o número 21 pessoas, 21 casos aí aguardando, portanto, o retorno. Nós temos aí 43 confirmados aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Ou seja, né, daqui a pouquinho a prefeitura deve emitir esse novo boletim, trazendo, portanto, aí novos números, né? E pelo que a gente vê, pelo que está acontecendo aqui em Luiz Eduardo Magalhães, já tem uma transmissão comunitária, pode ser que esse número de 43 ele venha a sofrer alteração, né? 21 casos em análise, nós temos aqui descartados 260, em monitoramento 65 pessoas em monitoramento e um total, portanto, de 624 casos notificados. São os dados, né, repassados aí pela Secretaria de Saúde aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Por isso que a gente trouxe na enquete essa questão, né, do número de pessoas, né? A gente nota em toda a cidade, né, pessoas que não estão tendo todo o cuidado possível. A gente às vezes passa, tem um barzinho ali funcionando, né, o comércio funcionando normalmente, a gente até nota que as pessoas que estão atendendo estão de máscara e tudo, né? Tem atendente, garçonete, garçom, né, as pessoas ali, os auxiliares, às vezes o proprietário está por ali, o gerente, está todo mundo de máscara. Mas a gente nota que nas mesas o pessoal não está usando máscara, tem muita gente aglomerada e tudo. Por isso que a gente fez essa enquete, né, se você acha que deveria haver uma fiscalização mais rigorosa para evitar aglomeração em bares, lanchonetes, restaurantes, em vários pontos da cidade do comércio. A gente nota um grande número de pessoas e em boa parte, principalmente nesses locais, espetinhos também, recentemente a gente recebeu denúncia de espetinho, né, que tinha muita gente ali, né, se alimentando, né, numa aglomeração. Se fizer separados, as pessoas ficarem distantes, tudo bem, mas todo mundo ali junto, todo mundo ali, né, muito próximo uns dos outros, né? E nessa hora que estão comendo é evidente que não vai usar máscara, né? Mas pelo menos evitar ali o contato, né? Aquele contato, aquela aglomeração, aquele número de pessoas muito próximo, né? Para que a gente possa não ter tantos dados, tantos números aumentando diariamente aqui na nossa cidade. Agora é meio-dia, 26 minutos. Antônio Corrêa Júnior acompanhando a gente. Boa tarde, galera. A Juscelene Sena também. Olá, pessoal. Olá, Juscelene. Boa tarde para você. Obrigada por estar acompanhando a gente. Nossa colega do Hora 8 Notícias, Geisa Calado, também acompanhando o Direto ao Assunto. Eu vou trazer aqui rapidamente uma matéria, né, que fala sobre a situação do Estado. O secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, afirmou ontem que ainda não é o momento de flexibilizar medidas de combate ao coronavírus no Estado. De acordo com o titular da CESAB, a Bahia está longe da estabilização da quantidade de casos da doença e o Estado não conseguiu montar todos os leitos necessários para atender a um possível aumento da demanda por internações, caso as medidas de flexibilização provoquem explosão no número de contaminados. O Estado não tem como dar conta de todo mundo. Além disso, começam a faltar no mercado nacional medicamentos para pacientes mais graves. Abre aspas aqui para o secretário Fábio Vilas Boas. Se a decisão fosse minha, não autorizaria a flexibilização. Não conseguimos abrir todos os leitos de UTI que precisamos abrir e não sabemos se conseguiremos abrir pela falta de equipamentos e medicamentos no mercado nacional. Medicamentos necessários para manter pacientes em ventilação mecânica estão em falta no país inteiro. O insumo está em falta no mundo. Se você montar matriz de risco, você vai encontrar que o número de ameaças é muito superior ao número de vantagens que essas medidas estão trazendo, alertou o secretário em entrevista à tarde, ao jornal À Tarde. Agora, meio-dia, 27 minutos, a Poli Alves comentou: se os comércios não abrem, as pessoas fazem festinha nas residências e ainda ligam o som alto. Infelizmente,
Está acontecendo muito isso aqui em Luiz Eduardo Magalhães. As pessoas estão ficando, entre aspas, em casa e fazendo a festa em casa, chamando pessoas de fora do convívio familiar. Isso realmente é preocupante, porque se tiver no condomínio e a pessoa cumprir as medidas, vem o vizinho e faz aquela festa, traz um monte de gente, colocando em risco também os próprios vizinhos que estão cumprindo lá minimamente as medidas de prevenção. A gente agora vai para um breve apoio cultural. Na volta, a gente tem entrevista e tem também a coluna Mente Sã com o psicólogo Adelvan Alcântara. Todos os ritmos, uma só rádio, Moderna FM. Grupo Santo Antônio informa a hora certa. 12h30. 92,1. Liquida Móveis das lojas Nosso Lar. Todo estoque de móveis em 12 vezes sem juros. Balcão cooktop de 599 por 399. Armário multiuso de 699 por 499. Painel Valdemóveis de 999 por 799. Conjunto mesa com 6 cadeiras de 299 por 1.799. Compre no site, no app ou no WhatsApp 63992425461. Acesse nossas redes sociais. Liquida Móveis das Super Lojas Nosso Lar. Atenção! De 30 de maio a 13 de junho, a segunda parcela do auxílio emergencial estará disponível para saques e transferências. Siga o calendário a partir da data do seu nascimento. Se você não puder ir no seu dia, você pode ir depois. Não é preciso madrugar nas filas. Você que escolheu receber em uma conta Caixa ou de outros bancos, terá o dinheiro depositado também conforme calendário. Você que recebeu pela poupança social digital, use seu auxílio pelo aplicativo Caixa Tem. Com ele, você pode fazer pagamentos e comprar em estabelecimentos credenciados com a maquininha. Pelo seu Caixa Tem, você pode gerar um código e sacar direto em um caixa eletrônico, lotérica ou correspondente Caixa Aqui. Tudo de forma simples. Sempre que puder, faça tudo pela internet, usando o aplicativo Caixa Tem. Siga o calendário e evite aglomerações. Dúvidas? Acesse auxilio.caixa.gov.br ou ligue 111. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Moderna FM. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto. Está ao seu lado pra te dar a mão, e você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você, quer te ver de bem com a vida. A gente cuida de você. Carlos Chagas, Laboratório Clínico. Você no lugar certo. O coronavírus é uma pandemia mundial, mas você não está só. O governo do estado lançou o Telecoronavírus 155. É só discar 155 do seu telefone para tirar dúvidas e receber informações sobre sintomas e a necessidade de procurar o hospital ou posto de saúde. Todo atendimento é realizado por voluntários especializados da área de saúde e funciona de 7 às 19 horas. Espalhe essa notícia. É a Bahia contra o coronavírus. Governo do estado. Aliança Agropecuária informa a hora certa. 12h32. Gado bom é gado vacinado. Produtor inteligente não deixa essa ideia de lado. Vacine e garanta seu rebanho livre da febre aftosa. Passe na Aliança Agropecuária e adquira sua vacina. Depois do gado vacinado, declare a imunização na ADAB. A primeira fase da campanha é para bovinos e bubalinos de todas as idades e foi prorrogada até 30 de junho. E a declaração da vacina estendida até o dia 15 de julho. Torne o Brasil livre da aftosa. Vacine seu rebanho. Aliança Agropecuária. Rua Piauí 470 Centro. Fone 3628-6802. WhatsApp 99875-3030. Instagram e Facebook Aliança Agropecuária. O Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Meio-dia, 32 minutos, estamos de volta. E no início do programa eu anunciei a entrevista com a presidente da Comissão Especial da Igualdade Racial da OAB Bahia, a doutora Dandara Pinho, mas infelizmente
não estamos conseguindo contato. Vamos tentar até o final do programa falar com ela, mas a gente não conseguiu contato até agora. A entrevista confirmada para hoje, mas infelizmente acontece. Vamos tentar ir até o final do programa para ver se vai dar certo hoje. Agora, 12h33 e a gente vai falar de mente sã com o psicólogo Adelvan Alcântara. Deixa eu trazer aqui um pouquinho do currículo dele. Especialista em terapias cognitivo-comportamentais, mestre em educação e coordenador do curso de psicologia do Centro Universitário Arnaldo Horácio Ferreira, a Unifaaf. Oi, professor, bom dia. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Raquel, como vai? Bem, boa tarde a todos que estão aí no estúdio, aos que estão de casa e que nos escutam hoje, para mais esse tempo de mente sã, né? Diante de tantas coisas que nós temos experienciado nesses últimos dias, é hora de pensar um pouco em nós a partir das reflexões que vocês propõem ao longo da semana. É verdade, professor. E como a gente escrever os planos para o futuro, os planos aí pós-pandemia, qual a importância da gente fazer esse esforço e esse planejamento? O engraçado dessa temática, quando eu recebi, né, você me encaminhou, eu ficava me lembrando de um texto de uma contista que fez produziu muita coisa que nos faz refletir ainda em dias como hoje. E eu tomei como base um texto de 1972, em que essa grande escritora, que é a Marina Colassati, vai nos propor uma reflexão sobre o acostumar das visões. E ela escreveu um texto, e sugiro aos que nos ouvem, e também aos que estão aí no estúdio, que em algum momento pare e jogue no Google e faça uma leitura, porque talvez vai te fazer pensar muito sobre a vida e como você administra esse teu viver. A Marina, ela escreveu um texto chamado Eu Sei Que Não Devia, Mas a Gente Se Acostuma. Então, nesse tempo em que a gente passa por um momento de grandes turbulências, em que a sensação na psique do sujeito é de que a vida parou, de que o ano está perdido, de que a sensação é aquela de final de ano, sempre na expectativa de que o ano vai virar e nós vamos começar tudo outra vez. Então, na estrutura da psique, o que o sujeito vai fazendo é criando expectativas sobre um futuro. Ele vai produzindo planos, e aí ele não escreve, ele não relata sobre isso, mas ele constrói internamente esses planos na tentativa de que ele consiga colocá-los em prática e esquece de que a gente talvez já tenha se acostumado a frustrar ou frustrar os planos que nós vamos construindo. Muitos com o desejo de manter uma vida planejada, de manter uma vida extremamente organizada e controlada, produz diversos documentos e a gente viu a febre dos planners agora no início do ano, onde todo mundo queria ter um manual para se organizar. Como se a vida ela não fosse feita de nuances, de picos, na expectativa de que a vida vai fluir num lugar de sossego, de tranquilidade, sem grandes movimentações de estrutura que descontrole aquilo que você tenta manter sobre o seu domínio. Então é importante, como você sugeria na temática, de que a gente escreva planos, que a gente anote os planos. Mas muito mais importante do que anotar os planos é se trabalhar para lidar com as frustrações do não dar conta de realizar. Sim. Afinal de contas, a vida não é um lugar de certeza. A vida é um lugar de incertezas. Nós não temos certezas de nada. A gente acha que tem, acredita piamente que possui a certeza. Não temos certeza nenhuma. Nós vivemos conforme as projeções, as expectativas, que não são só minhas, elas são também do outro. A vida ela é feita num processo social. Então, eu não sou um sujeito, um eremita, que vive em uma gruta distante do mundo, da realidade das pessoas. O que tem me preocupado, enquanto profissional da psicologia,
é que eu tenho assistido uma sociedade tão acostumada e tão temerosa em lidar com o espanto. E daí uma necessidade de controle muito maior, quer seja para que os seus planos possam dar certo, ou quer queira para que as suas relações deem certo. Então eu já vi gente dizendo que vai para a academia no ano que vem, quando passar o coronavírus. Já vi gente dizendo que o corona vai passar daqui a 60 dias. Já vi outros dizendo que daqui 15 dias tudo vai estar resolvido. Como se nós tivéssemos o controle desta realidade. E todos esses sujeitos já têm escrito seus planos. Talvez você que me escuta seja um desses. Eu também já fiz meus planos. Mas também já estou me preparando para frustrá-los. Aí eu fico pensando numa sociedade em que o espanto já não faz mais parte, onde o acostumar com as realidades já se faz tão presente. Como é que é lidar com essa passagem em uma sociedade que tem caminhado de um movimento contínuo de estesia para um contínuo de anestesia? As pessoas não querem mais ser surpreendidas. Afinal de contas, é o controle da vida que me interessa. Fazer um projeto de vida é ou construir ou até reconstruir, sei de muita gente que terá que fazer as reconstruções, solicita antes de tudo que a gente encare a simplicidade que é a vida e a simplicidade que é o próprio viver. A gente assiste a todo tempo uma espetacularização da vida, ou o que a gente já viu chamar nas teorias, inclusive quando a Paula Simbília escreveu sobre o show do eu, em que as pessoas se acostumaram àquilo que causa espetáculo e que dá visão, que causa visibilidade. Basta olhar, então, as redes sociais. Dá uma virada ali no Instagram e você vai entender o que é o show do eu, o que é o show da vida. É todo mundo apresentando, por meio das redes sociais, os planos que construíram em suas cabeças. Como se a vida fosse aquela beleza toda, mas a vida tem nuances e não é tão bonita quanto parece. Essa espetacularização do eu, ela acaba por cegar os sujeitos e acaba nos fazendo acostumar com uma realidade que muitas vezes não são nossas, são construídas por outros atores que também estão vivendo sobre a necessidade do show do viver, do show do eu. Mas você me perguntou sobre construção de planos. Mas como vou eu, enquanto profissional da psicologia, dizer o que acontece na mente humana sobre construção de planos? Existe um ponto de reflexão, mas não existe um jeito de fazer essa organização. Afinal de contas, como diz o Gessé de Souza, numa sociedade tão desigual como a nossa, tem aqueles que utilizarão do discurso egoísta para dizer que deu conta dos seus planos porque mereceu. Outros vão dizer que não tiveram como realizar os planos porque não tinham condições. Então não existe uma receita para a totalidade. Existe um mundo interno que precisa dizer de que maneira se organiza. Afinal de contas, o viver não é como a construção de móveis planejados para uma casa. Tem horas que ele sai da medida e não é só mandar refazer, é preciso reconstruir o projeto inteiro. A gente quer ter segurança, Raquel, e é por isso que nós desejamos o controle de tudo anotado na fantasia de que vai fazer acontecer de qualquer maneira. Mas você que nos ouve, talvez lembra quando planejou que estaria na academia, quando você planejou que faria tudo novo, que seria tudo diferente, que em 2020 tudo aconteceria de outro jeito, tu compraria um carro, uma casa, tu faria e aconteceria. Mas não foi do jeito que tu quis, nem do jeito que planejou. E depois daquelas frustrações, o que foi que você fez? O que foi que você programou e como que você lidou com a possibilidade da frustração? Lembra de quando você chorou ou quando você engoliu o choro e na expectativa ou na tentativa de que faria tudo diferente,
e não fez? E quando você disse que não suportaria aqueles relacionamentos tóxicos, que não suportaria as depreciações, que não suportaria as subjugações? Afinal de contas, os planos acontecem nas relações. Mas a gente também não pode esquecer de tudo aquilo que a gente realizou, que se programou e que deu conta de fazer, porque viver também tem dessas coisas. Mas você precisa parar e pensar, deu conta porque alguma coisa em você mudou. É impossível, Raquel, nós pensarmos num tempo novo se nós assistimos a todo tempo que a sociedade, que disse ter evoluído, a todo tempo reproduz os mesmos comportamentos dos homens primitivos das cavernas. Basta ver aquilo que tem acontecido ao longo do mundo quando a gente trata a respeito das violências de raça, de gêneros e etc., ou as mútuas violências quando se trata única e exclusivamente da forma e do jeito que o outro deseja viver. Fazer um plano sem arrumar a casa, fazer um plano sem estruturar seus pensamentos, fazer um plano sem organizar a tua vida interna, o teu mundo interior, é possível, mas também pode ser desastroso. Em tempos que não se espanta mais com nada e que a gente não tem com que se preocupar, talvez o melhor plano para quando a pandemia passar seja a limpeza dos olhos, enxergar a vida de uma outra maneira e aprender a lidar com aquilo que ela lhe propôs. Aí eu te diria e deixaria uma possibilidade, porque na década de 90 nós assistíamos à Caverna dos Dragões, do Dragão. E a gente via aquela série de gente perdida em um mundo e lutando contra os seus inimigos, na expectativa de que o mestre dos magos aparecesse e lhe desse a receita para o portal. O que o mestre dos magos fazia era causar uma reflexão para que aqueles perdidos dentro dos seus próprios mundos desse conta de encontrar as suas próprias saídas. Fica então a reflexão do dia de hoje. Talvez buscar uma fórmula para organizar a vida seja, antes de tudo, encontrar uma fórmula para aprender a lidar com a vida. Fazer planos para comprar uma casa, para comprar um apartamento, mas talvez você já tenha se acostumado demais com a vida que leva, com a forma de viver que tem, que os planos serão só mais um. Serão só planos. Talvez não se torne realidade. Ou talvez torne realidade, porque algo mudou dentro de você. É bom fazer planos. Tem planners vendendo nas papelarias. Mas é bom também fazer um plano para aprender a lidar consigo mesmo, para que daí consiga lidar com o outro. Muito importante essa reflexão. Agradecer mais uma vez ao professor Adelvan Alcântara, psicólogo, nosso colunista toda quinta-feira aqui, Mente Sã, com o psicólogo Adelvan Alcântara. Muito obrigada mais uma vez, professor. Por nada, disponha. Tá bom, obrigada. 12h46 aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Infelizmente não conseguimos contato com a nossa entrevistada, com a presidente da Comissão Especial da Igualdade Racial da OAB Bahia, a doutora Dandara Pinho. Vamos continuar tentando, Débora ficar responsável aí para tentar para a gente um pouquinho antes do final do Jornal Direto ao Assunto. Bonfim, tem informação também. Olha, Raquel, e a procura pelo cadastramento no seguro-desemprego vem aumentando e muito, 113% só no estado da Bahia, né? Essa procura pelo seguro-desemprego no mês de maio aumentou nesse patamar, 113%, comparação com o mesmo com o mês de janeiro, né? No início do ano, agora em 2020, os dados do Ministério da Economia apontam que no último mês 25.601 pessoas fizeram aí o pedido pelo benefício, enquanto que 12.002 haviam feito aí no primeiro mês do ano, no caso em janeiro. Os dados são referentes às primeiras quinzenas dos meses, uma vez que o Ministério da Economia ainda não fechou o balanço da segunda quinzena do mês de maio. Pode ser ainda muito superior a esse percentual de 113%. Os dados do Ministério da Economia detalham ainda que a maioria das pessoas que procuraram seguro-desemprego na Bahia
no mês de maio foi composta por homens, né? Uma grande maioria, 15.718. No mesmo período, 9.883 mulheres fizeram aí também o pedido e a solicitação aí, né, do seguro-desemprego. Faixa etária que tem o maior número de requerentes é de 30 até 39 anos, um total de 9.272 pessoas. Em seguida aparece também pessoas entre 40 e 49 anos, aí um total de 5.509, e entre 20 e 29 anos aí 4.821 pessoas. Esses são os dados aí, né, informados aí pelo Ministério. O valor do seguro-desemprego pode variar hoje, na atualidade, de um salário mínimo, que aí está em torno de R$ 1.045, vai até R$ 1.813,03. Esse aí é o valor máximo do seguro-desemprego. O cálculo é feito com base nos 3 últimos meses de trabalho, antes da dispensa, faz uma média ali de 3 meses e aí tem a definição, portanto, aí do seguro-desemprego. Diante dessa pandemia do coronavírus, infelizmente, os números vêm aumentando, não só no estado da Bahia, como em todos os estados aí do Brasil e como um todo, né? Em breve deve ser divulgado também um balanço geral do índice aí do número de pessoas desempregadas aí, tudo isso também em consequência aí do coronavírus. E o Senado aprovou em sessão virtual, nesta quarta-feira, alterações na Lei Maria da Penha para definir como essenciais os serviços e as atividades relacionadas às mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, em razão do aumento das denúncias e casos durante a pandemia do novo coronavírus. O projeto, de autoria da deputada Maria do Rosário, foi aprovado por 74 votos favoráveis e nenhum contrário. Como houve alterações feitas pelos senadores, a proposta precisa ser novamente apreciada pela Câmara, que terá a palavra final. Após passar pela Câmara, será encaminhada para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O texto da matéria foi construído em conjunto com as bancadas femininas da Câmara e do Senado. Relatada pela senadora Rosa de Freitas, a proposta foi incorporada no Senado a outras 2 de temas semelhantes. O primeiro determinou alterações na Lei Maria da Penha para que atos processuais em causas relativas à violência contra a mulher não sejam suspensos. O segundo projeto determina a oferta de residências temporárias para mulheres e crianças em situação de violência doméstica e familiar durante o estado de calamidade. A proposta aprovada trata como essenciais os serviços que atendem, além de mulheres, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos, crianças ou adolescentes. A matéria é um pouquinho extensa, vou trazer só aqui os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, apontam que a pasta registrou um aumento de 35% nas denúncias de violência contra a mulher em abril, comparado ao mesmo período do ano passado. A gente vai tentar falar sobre esse assunto mais uma vez amanhã, a gente confirma amanhã também, mas vamos tentar trazer uma advogada que trata dessas questões para falar sobre esse assunto em específico. Raquel, nós temos aqui dados ainda de boletins oficiais, né, divulgados pelas secretarias dos municípios. Cidade de Barreiras, que tem o maior número de casos confirmados, agora com mais 4 números, né, 4 pessoas, aliás, infectadas, 4 casos positivos, agora totaliza 80 o número, né, de pessoas infectadas, confirmados aí a Covid-19, casos positivos lá na cidade de Barreiras. Né? Ontem foram identificados aí 37 novos casos com características que indicam suspeição de coronavírus, a Covid-19, preenchendo também os critérios indicados para a coleta. 24 pessoas do sexo masculino, idade entre 18 e 40 anos, 13 pessoas do sexo feminino com idades entre 5 e 58 anos, né? Hoje o atual boletim, divulgado ontem à noite pela Secretaria de Saúde lá da cidade de Barreiras, trazendo, portanto, esse número de 80 pessoas, né, contaminadas, casos recuperados, um total já de 48 pessoas recuperadas aí da Covid-19 lá na cidade de Barreiras. Em isolamento domiciliar, o número é 31 pessoas em isolamento domiciliar. Casos internados, o boletim traz uma pessoa internada lá na cidade de Barreiras, não tem nenhum óbito ainda registrado. Descartados
497, aguardando o resultado, aí o número vai aumentando, né? Todos os dias aumenta esse número lá na cidade de Barreiras, agora um total de 137, né? Aguardando, portanto, o resultado do exame lá na cidade de Barreiras e notificados um total de 1.907 casos notificados pela Secretaria de Saúde do município lá de Barreiras. Tá aí, portanto, né? Já na cidade vizinha aqui também, a Luiz Eduardo Magalhães, nós temos fronteira com São Desidério, cidade de Barreiras também. O boletim também traz aí mais uma pessoa que testou positivo, né? Nesse último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde lá de São Desidério. Agora totalizam 36 casos positivos em São Desidério, 10 casos aguardando, portanto, o resultado de exame. Um total de 67 monitorados pela Secretaria de Saúde e um total de 19 pessoas curadas, 118 descartados lá na cidade de São Desidério. Portanto, aí, esse último caso positivo trata-se de uma pessoa do sexo masculino de 49 anos, residente no distrito de Roda Velha. Encontra-se em isolamento domiciliar, apresentando quadro clínico estável e, segundo a secretaria, né, sintomas leves, portanto, da Covid-19. Esse é o boletim informativo de São Desidério. 12h54. Débora tem um recadinho pra gente. Que tal emagrecer com saúde e ainda melhorar seu desempenho físico? Conheça o Emagrecedor 7 Semanas e conquiste seus objetivos. Estamos na Rua Pernambuco, Edifício Castro Alves, próximo a Sempre Lar. Fone WhatsApp 999650832. Estamos também no Facebook e no Instagram. Emagrecedor 7 Semanas LEM. Seja mais forte do que a sua melhor desculpa. Comunicado da Superlojas Nosso Lar. Devido à pandemia do coronavírus, agora estamos atendendo no site lojasnossolar.com.br, pelo aplicativo no seu smartphone ou pelo WhatsApp 63992425461. Faça suas compras ou pague suas parcelas, tudo online sem sair de casa. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Superlojas Nosso Lar, juntos venceremos. O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. Moderna FM. E o Brasil será o primeiro país de fora a testar a vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, publicou na noite de terça-feira a autorização para a realização do estudo clínico no país. Ao todo, 2.000 brasileiros irão participar dos testes, que serão realizados com apoio do Ministério da Saúde. Em São Paulo, o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais da Universidade Federal de São Paulo conduzirá os testes. Para isso, a Universidade Federal de São Paulo busca 1.000 voluntários que estejam na linha de frente do combate à Covid-19, ou seja, estão mais expostos a uma contaminação pelo novo vírus. Esses voluntários não podem ter contraído a doença anteriormente. De acordo com a Anvisa, já foram feitos estudos iniciais em animais e em humanos para avaliar a segurança da vacina na Inglaterra. Os resultados mostraram que o perfil de segurança do medicamento foi aceitável. A nova etapa de testes pretende determinar a segurança, eficácia e a imunogenicidade da vacina. Eficácia, e é isso aí também da vacina. Finalzinho, né, do Jornal Direto ao Assunto, né? Vamos então ao resultado da enquete desta quinta-feira. Diante aí de muita movimentação da população nas ruas, dentro dos bairros, né? Tem gente que está fazendo muita festinha, reúne os amigos, né? Eu vi a ocasião até de se colocar mesas, né, fora ali no meio da rua. Pessoas reúnem aquela galera, final de semana, né? Sonzão ligado.
E aí vai passando, os amigos, às vezes até gente conhecida, vai passando para ali também, daqui a pouquinho tá aquela multidão de gente comemorando numa boa diante aí da pandemia do coronavírus, né? Que situação. Olha só, eu perguntei para você hoje, amigo ouvinte, né? Você que está acompanhando também pelo Facebook, você acha que deveria haver uma fiscalização mais rigorosa para evitar aglomeração em bares e também lanchonetes? Serve também para todos os tipos de comércio em que a galera está se aglomerando, né, sem as devidas precauções. E uma grande maioria esmagadora, olha só, né, quase perto aí dos 100%, 95% das pessoas disseram que sim, que deveria haver uma fiscalização mais rigorosa, mais enérgica para resolver, então, esse tipo de problema. E um total de 5% das pessoas que participaram disseram que não, né, que tá tudo bem, tá tudo de boa, que não deveria haver essa fiscalização. Agradeço, obrigado a você que participou, que deu a sua opinião aqui na enquete no Jornal Direto ao Assunto. Amanhã nós estaremos de volta trazendo mais um questionamento, mais uma pergunta, mais uma enquete para você participar com a gente. Só complementando, Bonfim, aí sua informação, né? O decreto aqui do município prevê multa de R$2 mil e também cassação da licença. Na última entrevista que o secretário Felipe Mellen concedeu aqui à nossa equipe no último sábado no Resenha News, ele falou que vai parar com os diálogos a partir de agora, vai multar e vai cassar licenças. Então, o alerta foi dado, a gente agora vai acompanhar se isso realmente vai acontecer na prática, porque infelizmente, né, como os ouvintes aí votaram na enquete, muita gente está vendo que está faltando essa fiscalização. Boa tarde, Bonfim, para você. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para você, Débora Muniz. Um grande abraço. Obrigado pela audiência. Boa tarde para você que acompanhou a edição desta quinta-feira do Jornal Direto ao Assunto. Amanhã, encontro marcado a partir do meio-dia. Grande abraço. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Bonfim. A todos que nos acompanharam hoje no Direto ao Assunto e também pelo WhatsApp. A gente volta amanhã ao meio-dia. Agora você fica com Débora Muniz e o Revista Moderna. Você pode rever o jornal de hoje lá no YouTube, Rádio Moderna 92.1. Uma excelente tarde para todo mundo. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!